Segundo livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 20 até o versículo de número 37. Gostaria de convidar você a acompanhar a leitura desse texto que nós vamos usar para a nossa meditação desta noite. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículos 20 até o versículo do versículo 20 ao versículo de número 37. Diz assim a palavra do nosso Deus. O profeta conforta o rei Ezequias. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste? E de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão de meus carros, subi ao cimo do monte, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo seus altos cedros, e seus ciprestes escolhidos chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu todas estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. E no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai, e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá, e ficou de resto, tornaria a lançar raízes para baixo, e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram à espada. E fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Edom, seu filho, reinou em seu lugar. Que Deus possa nos abençoar e possa falar ao nosso coração neste momento. Irmãos e irmãs, nós vivemos dias aonde que nós somos chamados a termos confiança, a mantermos a nossa confiança cada vez mais viva. Nós somos chamados a olhar para o nosso Deus. Nós somos chamados a confiarmos cada vez mais e mais no Senhor. Semana passada,
conversando com um colega, e ele me disse que, observando as minhas lives, ele notou que eu estava falando muito sobre confiança, sobre conhecer a Deus, sobre levantar a cabeça, sobre a questão de olhar para frente. E ele achou isso interessante. E ele disse que as minhas mensagens eram centradas na questão do conhecimento de Deus e também na confiança que nós devemos ter em Deus. De fato, é isso mesmo. Porque quando nós conhecemos a Deus, quando nós sabemos quem Deus é, automaticamente a nossa confiança nele aumenta. Porque é muito mais fácil nós confiarmos em alguém que nós conhecemos do que nós confiarmos em alguém que nós não conhecemos. Por isso, a confiança nossa, a nossa confiança em Deus, ela é fruto do conhecimento que nós temos de Deus. E automaticamente, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nossa confiança nele aumenta. O texto que nós acabamos de ler, o texto se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 19, a partir do versículo 20 ao versículo de número 37. É interessante nós notarmos anteriormente que o capítulo de número 19 nos fala que o rei Ezequias foi consultar o profeta Isaías. Versículo 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Mas o que tirou, o que levou o rei Ezequias a rasgar as suas vestes? O que levou? O que levou é que Israel estava experimentando uma invasão do exército assírio, como nós podemos ver no capítulo 18, o reinado de Ezequias em Judá. O capítulo 18 nos mostra que o rei da Síria vai invadir Judá. E é interessante que no versículo 13, nós vemos então que no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senequeribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E então o Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria. Ou seja, Ezequias manda mensageiros até o rei Senaqueribe para tentar ali um acordo. Mas quando você vai para o versículo 19, você vê que o general de Senaqueribe, ele afronta a Ezequias. Ele ofende o rei Ezequias. E diz ainda o versículo de número 19, Rabsaque lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele se apoiar, lhe entrará pela mão e transpassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus? Não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo, Judá e Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ou seja, isso tudo, essa afronta desse general chamado Rabsaque, quando ele afronta Ezequias, automaticamente ele comete um grande erro. E o grande erro que ele comete é quando ele afronta o Deus de Israel. É quando ele ofende o Deus vivo, o Deus verdadeiro. De fato, a confiança do rei Ezequias não estava no Egito, não estava no seu exército, não estava no seu poder. Mas a confiança do rei Ezequias, certamente, estava no Senhor.
Por isso ele manda consultar o profeta. Por isso ele envia a mensagem ao profeta. E é interessante então que no versículo 20, o profeta, o portador da palavra de Deus, da voz de Deus, vem a Ezequias e traz a mensagem do Senhor. E a mensagem do profeta para o rei Ezequias é: confia no Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre a nossa confiança em Deus. A nossa confiança em Deus. Mas por que que nós devemos confiar sempre em Deus, irmãos? E não nas circunstâncias, não nos homens, não naquilo que é passageiro, mas nós devemos confiar sempre no Senhor. Por que que nós devemos confiar em Deus? Em primeiro lugar, porque Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Veja o versículo 20. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Ou seja, aquilo que tirou o sono, aquilo que levou o rei Ezequias a rasgar as suas vestes, o seu temor, a sua falta de confiança, de repente, como às vezes acontece conosco, que diante das circunstâncias, que diante dos momentos difíceis, que diante das tribulações, nós às vezes ficamos de que forma? Nós às vezes ficamos de que forma? Nós ficamos atemorizados. Nós ficamos atemorizados. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa confiança é em Deus. Mas por que devemos confiar nele? Em primeiro lugar, ele ouve as nossas orações. Versículo 20 diz: eu ouvi. Ou seja, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós vamos ao Senhor, nós temos um Deus que ouve a nossa oração. Nós temos um Deus que nos abençoa. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que está com os seus ouvidos abertos, que está com os seus olhos atentos à nossa oração. Por isso, nesses momentos difíceis, nesses momentos de incertezas, o nosso desafio é confiar sempre no Senhor. E a nossa confiança é fruto da nossa oração. Vamos orar ao Senhor, vamos até Ele, vamos abrir o nosso coração, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos colocar o nosso rosto aos pés do nosso Deus. Ele ouve a nossa oração. Que texto maravilhoso de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Irmãos e irmãs, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos fazer como o profeta Ezequias fez. Buscarmos ao Senhor em oração. Mas nós devemos orar com a certeza, com a confiança de que Deus, em Cristo Jesus, nos ouve. Deus ouve a nossa oração. Eu não sei, de repente, quais são as suas lutas, quais são os seus temores, quais são os seus momentos que têm tirado o seu sono, mas eu quero dizer para você nessa noite, confia em Deus. Dobre o seu joelho, ore, busque, Ele vai ouvir a sua oração. O nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Mas em segundo lugar,
a nossa confiança. Mas por que nós devemos confiar nele? Primeiro, porque ele ouve as nossas orações. Segundo, porque ele está no controle de todas as situações. Ou seja, ele está no controle de tudo. Veja comigo o versículo 21. Ele diz assim: e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste? E de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz? E arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Ou seja, irmãos e irmãs, é maravilhoso quando nós olhamos para um Deus que não é surpreendido por situação, por circunstâncias alguma. O nosso Deus, ele está no controle de todas as situações. Nada pega o nosso Deus de surpresa. O nosso Deus não é surpreendido. Mas ele está assentado sobre o alto e sublime trono. Ele governa todas as coisas e ele usa todas as coisas para o propósito dele, para a honra dele, para a glória dele. Senaqueribe chega até Judá, achando que vai invadir, achando que vai fazer o rei Ezequias se dobrar, ajoelhar. Mas é interessante que Deus nos mostra que ele está no controle. Todas as invasões que Senaqueribe venceu, todos os exércitos que Senaqueribe derrotou, a palavra de Deus nos diz que foi permissão de Deus. Deus assim o permitiu. Mas agora, quando ele chega em Jerusalém, em Judá, como nós vemos no versículo 21, quando ele chega na virgem, na filha de Sião, ele não terá sucesso. Ele não terá sucesso. O nosso Deus é um Deus digno de confiança, porque ele está no controle de todas as situações. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse capítulo 22, nós vemos uma história completa, nós vemos uma história com começo, nós vemos uma história com meio, e nós vemos uma história que caminha para um fim, mas para um fim glorioso. Por isso o povo de Deus não se desespera. Porque nós já lemos o final de Apocalipse e diz que tudo terminará bem. O nosso Deus está no controle. Às vezes nós ficamos temerosos pelos governos que são levantados. Às vezes nós ficamos temerosos pelos rumores de guerra. Às vezes nós ficamos temerosos por causa de uma pandemia como essa que nós estamos lidando. Um vírus que colocou o mundo de joelhos, mas não colocou o nosso Deus. O nosso Deus governa todas as coisas. O nosso Deus controla todas as coisas. E o nosso Deus, tenha certeza disso, até desse momento terrível que nós estamos vivendo, Deus usa para o seu bem. Deus usa para o seu propósito. E como nós mesmos falamos, e cremos, e lemos na palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas. O nosso Deus é digno da nossa confiança, porque Ele ouve as nossas orações, porque Ele está controlando todas as situações. O nosso Deus está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele reina. Ele governa. Ele tem a primeira
e a última palavra. Ele é aquele que abre a porta, mas ele também é aquele que fecha. O nosso Deus, ele era, ele é e sempre será o mesmo. O Deus que está controlando todas as situações. Mas a nossa confiança em Deus, por que nós devemos confiar sempre nele? Primeiro, ele ouve as nossas orações. Segundo, ele está no controle de todas as situações. A invasão de Senaqueribe a Judá não pegou Deus de surpresa. A oração do profeta, a oração de Ezequias não pegou Deus de surpresa. Deus estava pronto. E Deus tem a hora certa de agir. E assim é com a nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Jesus, nascido de mulher, na plenitude dos tempos. Ou seja, na hora exata, no momento certo, no tempo de Deus, Jesus veio. E Jesus veio a esse mundo para salvar você. Porque a salvação é unicamente através de Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra verdade e não existe outra vida fora de Jesus. O Deus que controla todas as situações é o mesmo Deus que preparou todas as coisas para a nossa salvação. E a nossa salvação é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos resgata do fogo do inferno e nos transporta para o seu maravilhoso reino, para o reino da sua maravilhosa luz. O nosso Deus está no controle de todas as situações. Mas terceiro e último lugar, a nossa confiança em Deus. Nós também devemos confiar sempre nele, porque ele batalha por nós. Ele batalha por nós. Irmãos, é maravilhoso quando você vê o versículo, de número 32. Diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Por isso nós podemos confiar nesse Deus, esse Deus que batalha por nós. Senaqueribe chega achando que vai destruir Jerusalém, que vai tombar, que vai destruir Judá, mas o profeta ora, Deus ouve a oração, e através da oração, quando Deus ouve, Deus conforta o coração do rei Ezequias, e Deus diz para Ezequias, pode confiar, porque quem vai batalhar essa luta, essa guerra, não será você, não será os seus exércitos, mas será eu, o Senhor de Israel. Como nós olhamos o Jeová Shebeote, o Deus das guerras, o Deus das batalhas, Ele vai defender Israel. Ele vai pelejar por Israel. E Ele nos diz que assim como aquele exército veio, pelo mesmo caminho que ele veio, ele voltará. Deus não vai permitir que nenhuma flecha seja lançada, que nenhum escudo seja levantado contra Jerusalém. Nós podemos confiar nesse Deus, irmãos. A palavra de Deus diz que a batalha, quando nós colocamos nas mãos de Deus, quando nós entregamos para Deus, Deus peleja as nossas batalhas. E é por isso que eu quero trazer à sua memória
a nossa maior batalha. A nossa maior batalha não é contra a carne ou sangue. A nossa maior batalha é contra Satanás e seus anjos. A nossa maior batalha é contra o pecado. Mesmo assim, Deus pelejou por nós. Quando Deus envia Jesus, o pecado é derrotado. Quando Deus envia Jesus, nós nos tornamos mais que vencedores. Por isso, o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 31 até o versículo de número 39, que nós lemos inicialmente. Porque nós devemos confiar nesse Deus que batalha por nós. Esse Deus que não permite que Satanás e seus anjos toquem na nossa vida. Esse Deus que não permite que Satanás queira fazer a festa sobre nós. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus batalha por você. Eu me lembro aqui de Êxodo, capítulo 14, quando Israel sai do Egito, e Israel então se encontra diante do mar, o exército atrás, Moisés clama a Deus, Deus então ordena para Moisés, para onde acampar, mas quando você chega no finalzinho do capítulo 14, do livro de Êxodo, temos ali algo maravilhoso para nós, algo que nós não podemos esquecer, algo que nós devemos trazer sempre na nossa mente e no nosso coração. O texto nos diz assim, Êxodo capítulo 14, versículos de número 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quando nós confiamos em Deus, Deus batalha por nós. Qual é a sua maior luta? Se a sua maior luta nesse momento, se a sua maior batalha nesse momento é o medo, eu quero dizer para você, a solução é Jesus. Nós somos desafiados a lançar fora todo o nosso medo e nos jogarmos por completo nos braços de Jesus. Se a sua maior batalha é a insônia, eu quero dizer para você, Jesus pode aliviar você. Jesus pode restaurar o seu sono, porque em Jesus nós podemos confiar. Se de repente a sua maior batalha é o medo do trabalho, da falta do emprego, eu quero dizer para você, confia no Senhor. A porta que de repente se fechou, Deus pode abrir outra. E nós precisamos entender isso, que Deus sempre tem o melhor para o seu povo. Confie nele. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte para os irmãos e para as irmãs. Confiança tem sido a palavra-chave para a minha vida nesses dias, nesses tempos. Porque quanto mais eu confio, mais Deus se revela a mim. E é interessante que Deus não se revela a mim através de sonhos, através de profecias, mas Deus se revela a mim através desse livro aqui. E é maravilhoso quando nós nos aproximamos, quando nós abrimos, quando nós lemos e nós vemos o Senhor falando ao nosso coração. É o Deus que fala para nós, entrega teu caminho a mim, confia em mim e o mais eu vou fazer.
É o Deus que nos convida e que nos chama para descansarmos em Jesus. Ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por nós. Quando nós somos chamados a confiarmos em Deus, em todas as horas, em todas as circunstâncias, Deus não nos abandona. Pelo contrário, Ele está conosco todos os dias. Como o próprio Senhor Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 28. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando nós confiamos, nós entregamos não somente a nossa vida, mas também as nossas lutas, os nossos temores, os nossos medos, as nossas ansiedades, aquilo que tenta roubar a nossa paz. Nós entregamos nos pés daquele que era, que é e que sempre será, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. A nossa confiança em Deus. Por que você deve confiar? Primeiro, Ele ouve as nossas orações. Segundo, Ele está no controle de todas as situações. Nada pega o nosso Deus de surpresa. E terceiro e último lugar, Ele batalha por nós. 180 mil homens caíram naquela noite, sem que Ezequias, sem que nenhum soldado de Judá erguesse uma espada, erguesse uma lança, erguesse um escudo. Sabe por quê? Porque aquele Deus que disse, você não entrará, porque eu vou proteger, é o mesmo Deus que enviou o seu anjo e passou pelo arraial dos assírios e fez o que era para fazer. O nosso Deus batalha por nós. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, porque em Cristo Jesus o Senhor nos salvou. Em Cristo Jesus nós temos agora acesso à salvação, nós temos acesso à tua palavra e graças também ao sacrifício, à morte e à ressurreição de Jesus. Hoje, Pai, Ele está à direita, onde Ele intercede por nós, mas não nos deixou órfãos, e Ele deixou o Espírito Santo que habita em nós. E graças, ó Pai, ao Espírito Santo, nós podemos ler a Tua palavra, e nós entendemos a Tua palavra, e nós vemos, ó Pai, o Senhor se revelando a nós através da Sua palavra. Senhor, abençoe o Teu povo. Derrama, Pai, sobre eles as mais ricas bênçãos. Mas que o povo do Senhor, o Teu povo, o povo que se chama pelo Teu nome, possa orar ao Senhor, possa entender que o Senhor controla todas as situações e possa entender também que o Senhor tem batalhado por nós e que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Irmãos, nós queremos mandar aqui um abraço a todos aqueles que estão conosco. É muito importante saber que você tem nos acompanhado. Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Deus possa abençoar ricamente a sua família. E que o Senhor possa lhe dar uma excelente semana. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Em nome de Jesus.